Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu convido todos, uma vez mais, a fecharmos os nossos olhos físicos, entrando em conexão com a Assembleia Espiritual aqui formada, que preparou esse ambiente muito antes da nossa chegada. Todos aqui são muito bem-vindos. Então vamos, na medida do possível, sentando da forma mais confortável em nossas cadeiras, tá? Tranquilizando o nosso pensamento, tranquilizando a nossa respiração, para que nós nos tornemos mais aptos a receber a intuição que a espiritualidade aqui presente tem reservado para cada um de nós. O tratamento na casa espírita, ele começa quando você entra nela. No momento em que você entrou, você está sendo amparado. Tá? Então, juntem-se a mim mais uma vez, quando eu digo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, Pai, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações e livra-nos do mal, principalmente de praticá-lo. Pois sabemos que vosso é o reino, o poder e a glória, ontem, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Bom, mais uma vez boa noite, bem-vindos a todos a esta casa bendita, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carlos, trabalhador voluntário, e vou estar fazendo a preleção para nós hoje, tá? Muito bom. A preleção de hoje, o tema da preleção de hoje é escândalos. Escândalos. Mas o que é escândalo? Além disso, por que falar de escândalo numa preleção espírita? Tá? Antes de começar a falar, eu vou mostrar para vocês aqui os livros que nós estamos usando para fazer essa preleção essa semana. Tá? É o Evangelho segundo o Espiritismo, o Pão Nosso e Palavras da Vida Eterna. O Pão Nosso eu recomendo fortemente, principalmente para quem gosta, para quem faz o Evangelho no lar. Tá? Muito bem. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13, nós vamos ver Jesus como protagonista de um escândalo. Como assim? Nesse versículo da Bíblia, Jesus narra Jesus expulsando os vendilhões do templo. Ele viu na casa do pai a venda de porcos, venda de vacas, ovelhas, aves, troca de dinheiro. O que foi que Jesus fez? Ele expulsou os vendilhões dali. E guardadas as devidas proporções, se isso acontecesse com a magnitude da revolta que provocou, com certeza seria notícia nos principais jornais do Brasil, talvez do mundo. Mas e quem foi que se escandalizou com a atitude de Jesus? Principalmente aqueles que foram prejudicados. Quem? Os fariseus. A classe dominante. Se eles tivessem o recurso do jornal ou da televisão, eles fariam uso disso para piorar ainda mais, tentar piorar ainda mais a imagem que Jesus tinha perante eles. E isso traz uma pergunta que vai pairar sobre essa preleção. A quem interessam os escândalos?
Ou seja, o escândalo, ele não é o ato em si praticado por uma pessoa. O escândalo, ele é a reação de uma pessoa ou um grupo de pessoas a um ato praticado por alguém. Né? Vamos imaginar o seguinte, que num salão como esse se reunissem ladrões. Né? E sobre o que esses ladrões conversariam? Sobre seus sucessos e sobre seus fracassos. Alguns contariam vantagem. E por causa de contar vantagem, alguns ficariam com inveja, talvez. Mas alguém ficaria escandalizado? Não. Porque esse, roubar, era o trabalho desse grupo de ladrões. Então, o escândalo, ele depende do ato e depende da pessoa que entra em contato, que fica sabendo desse ato. Né? Agora, graças a Jesus, expulsar vendilhões de um templo sagrado não é motivo mais de escândalo. Aliás, seria o exemplo que ele deu serve para todo aquele que se autodenomina cristão. Ou seja, no decorrer do tempo, né, um escândalo, algo que é escândalo para um grupo de pessoas, pode deixar de sê-lo. Eu escolhi 3 para compartilhar com vocês. Na década de 70, 1971, uma atriz foi à praia, estava grávida, e não tem nada demais. Uma mulher grávida ir à praia. Né? Só que ela foi de biquíni. O que houve? Escândalo. Totalmente temporal. Porque se você for na praia agora, não agora, né? De dia, você vai encontrar várias e várias mulheres grávidas usando biquíni. Ou seja, o escândalo ele está atrelado à evolução da população que entra em contato com o escândalo. Uma coisa que é escândalo hoje, não necessariamente é escândalo amanhã. Eu falei 3 exemplos. O segundo é relações interraciais. Ou pessoas, casais, de etnias diferentes, religiões diferentes. Em muitos lugares isso ainda é escândalo. Mas graças a Deus isso está mudando. E tem uma outra coisa que também está mudando, que é o meu terceiro exemplo, que são as relações homoafetivas. Em certos países, você corre risco de vida, o que é um absurdo, se você se autodenomina cristão. Então, se o escândalo ele tende a desaparecer, por que falar sobre escândalo numa preleção espírita? Na EAE, Escola de Aprendizes do Evangelho, um dos tópicos que a gente vê são as leis naturais. As leis naturais foram criadas por quem? Por Deus. E nenhuma afronta a essas leis naturais vai deixar de ser escândalo jamais. Hoje, para você consultar sobre escândalos no Brasil ou no mundo inteiro, você não precisa mais ir numa biblioteca, né?
Você vai na internet, escreve escândalo, meu Deus, a lista parece que não acaba, né? E o que deixa a gente intrigado é que alguns escândalos são tão elaborados, feitos por gente tão inteligente, tão preparada, né? Que você pensa assim, isso não é possível. O que diz o capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo sobre isso? Jesus falando: se alguém escandalizar um destes pequenos que creem em mim, melhor seria que lhe atassem ao pescoço uma grande pedra e o atirassem no mar. Primeira pergunta: a quem se refere Jesus quando diz pequenos que creem em mim? No texto, são as crianças. Mas nós, irmãos e irmãs, nós somos crianças espirituais. Nós ainda estamos no começo da nossa evolução. Ou seja, Jesus está falando de todos aqueles que nele creem. E isso traz outro ponto de reflexão. Se você diz que crê em Jesus da boca para fora, sério, você é um sério candidato a ser um ato, a fazer um ato que vai provocar um escândalo. Detalhe, o escândalo não precisa ser roubar o dinheiro da merenda de uma escola. Não precisa ser desviar o dinheiro da saúde, que vai construir hospitais e comprar remédios para as pessoas. Não importa a proporção. E eu vou ser mais claro. Nós vivemos no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. Eliminando raríssimas exceções, nós, humanos, o humano padrão, o que espera-se da gente? Que a gente erre. Por quê? Porque errar, meus irmãos, é humano. Né? E aí, o que nós fazemos? Nós fazemos de tudo para não nos expormos. Para que as pessoas não vejam os nossos defeitos. Jesus tinha uma frase para esse tipo de pessoa: sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. Quer ver uma prova disso? Big Brother. Eu assisti um ou dois, né? É febre no mundo inteiro. E por que é que o Big Brother faz sucesso? Porque chega uma hora que você esquece que tem uma câmera 24 horas por dia olhando para você. Você perde a paciência e você mostra os seus defeitos. E o Ibope vai lá para cima. Comentários em redes sociais. De novo, a quem interessam os escândalos? Quem ganha com os escândalos? E o que a gente faz que ajuda essas pessoas a ganharem alguma coisa com escândalos?
Qual é a nossa atitude diante de um escândalo? E aí, voltando à frase de você esconder quem você é realmente, né? Não adianta. Imagine uma pessoa íntegra e honesta. Homem, mulher, não importa. Sem ninguém saber, essa pessoa comete um crime perfeito. Ninguém vai descobrir. Ela está livre? Sim, ela está livre do julgamento humano. Mas lembra que eu falei que nós não estamos livres da justiça divina. Em Mateus, capítulo 15, versículo 17, Jesus está ensinando. É um trecho bastante conhecido. O que entra pela boca do homem vai para o estômago e mais tarde é expelido. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E é isso que contamina o homem. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas comer sem lavar as mãos não nos torna impuros. O que Jesus quis dizer com isso? Nenhum pensamento, nenhuma atitude vai ser arquivada ou caída no esquecimento, como o caso do crime perfeito que eu mencionei. Então, se você está passando roupa, né? E aí tudo aquilo que é repetitivo permite a mente viajar, né? E aí você está lá pensando, fulano bem podia morrer agora, né? Você acabou de se tornar protagonista de um escândalo aos olhos de Deus. E agora? No texto do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito assim: ai daquele que venha um escândalo. Ou seja, quando a gente faz algo contra as leis de Deus, um mecanismo se inicia. Um mecanismo educativo, não punitivo. Fique bem claro que o objetivo de Deus não é nos punir, porque Deus é amor. Deus ama cada um dos seus filhos da mesma forma. E quando você ama um filho e ele faz algo errado, se você é um bom pai ou uma boa mãe, o que você faz? Você educa. Mas dependendo da falta, é preciso punir. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a dor física que nós sentimos, a dor psicológica que nós sentimos, são efeitos, não causas. E elas deixarão de existir nas nossas vidas quando nós eliminarmos as causas. Como? Eliminando nossos maus hábitos. Quais? Egoísmo, inveja,
fofoca e toda uma lista que todo mundo conhece. Porque quando nós fomos criados, zero bala, o espírito 0 km, apesar de 0 km, dentro de nós já existia algo que dizia o que é o certo e o que é errado. E quando nós vamos para o lado errado, é por conta do nosso livre-arbítrio. E quando nós fazemos isso, como eu já disse, o mecanismo para corrigir aquilo começa. E funciona tão bem que chega uma hora que a pessoa fala: chega, eu não quero mais sofrer, eu vou fazer direito. Vou parar de sentir inveja daquele que tem mais que eu e eu vou viver com aquilo que eu ganho. E vou ser feliz com isso. Sabe por quê? Porque Deus não tem início nem fim. Você tem início, mas você não tem fim. E o fim da estrada é a perfeição do Espírito. Não importa quanto tempo leve. É isso que a gente aprende no Espiritismo. Deus nos cria simples e ignorantes. Mas o final da estrada é a perfeição relativa. A perfeição à qual um espírito pode chegar. Só que para chegar nessa perfeição, aquele saco de pedras que a gente carrega, a gente tem que ir deixando pelo caminho. De novo, a inveja, a luxúria, o egoísmo, falar mal dos outros. Isso tem que ser deixado pelo caminho. Porque senão, vem o mecanismo, vem a lei de Deus, que é educativa, não é punitiva. Porque lembrem-se, nós somos seres eternos. Apesar de toda a mídia dizer que não. Que o importante é ter, gastar. O importante, aos olhos de Deus, é ser. Aí você aprende. Não erro mais. Que legal. Acabou? Não. Aí vem a parte mais bonita. Que Jesus falava e falava e falava e demonstrava e demonstrava e demonstrava. Depois que nós cansarmos de errar, provocarmos tanto, pararmos de provocar escândalos, nós iremos precisar aprender a amar. Amar a Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Eu vou, para encerrar, esse é o trechinho do livro Palavras de Vida Eterna. O livro é muito gostoso de ler porque os capítulos são todos desse tamanho. E cada um deles traz uma mensagem extremamente positiva. Demorou um pouquinho para eu entender onde é que isso estava amarrado ao escândalo. Porque quando ocorre o escândalo, o que acontece? O que nós fazemos? O que muita gente faz? Muita gente, não, vocês não. O que muita gente faz? Fala, critica. Se fosse eu, não faria desse jeito. Se fosse eu, ninguém ia ficar sabendo. Se fosse eu, se fosse eu, se fosse eu. Mas isso acontece por causa da forma como a gente olha para o escândalo.
Aquele que provocou o escândalo é um irmão. E se ele está lá hoje, amanhã pode ser eu. Jesus entendia a imperfeição dos homens exatamente como isso mesmo, imperfeição. Muita gente ri de mim quando eu falo, mas o ser humano é bom por natureza e não o contrário. E quando você se depara frente a frente com o Espiritismo, você aprende isso e você acredita nisso. Porque se você não acreditar nisso, depois de um certo tempo você vai embora. Então, só lendo o finalzinho, se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa. Lembra de Pedro? Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Pedro. Jesus, né? Pedro. 70 vezes 7. Cada um. Perdoe sempre. Não gaste tempo recriminando. Pedro negou Cristo 3 vezes. O problema, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós, Sócrates já dizia isso há 3.000 anos atrás, conhece-te a ti mesmo. Nós não conhecemos a nós mesmos, porque nós não sabemos quais serão as nossas reações diante de determinadas situações. Então nós nunca, em hipótese alguma, devemos julgar os outros. O que fazer? O que Jesus fez? Amar. E guardarás contigo os olhos bons, a que se referiu Cristo de Deus, instalando no próprio Espírito, deixa eu colocar aqui para as pessoas de casa verem. Instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-se à glória da eterna luz, destino de todos nós. No outro livro, no Pão Nosso, no capítulo que é usado para essa preleção, fala que nós temos uma tendência a querer aniquilar aquele que gera o escândalo. Nossa, roubou a merenda. Nossa, roubou milhões. Jesus não faria isso. Então, primeiro, não sejamos nós protagonistas de escândalo. E segundo, entendamos que cada um de nós está em um nível diferente na trajetória que tem um ponto final onde todos vão chegar. Todos. Inclusive, eu sempre gosto de falar, Hitler. Porque está no Evangelho, nenhuma ovelha será deixada para trás. Nenhuma ovelha será deixada para trás. Eu agradeço de coração mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu gosto de brincar dizendo assim, como os meus ouvidos estão mais perto da minha boca do que os ouvidos de vocês. Eu aprendo primeiro. Porque quando a gente está aqui, os preletores, nós falamos coisas que nós não planejamos. E isso é graças à intuição que a gente recebe do plano espiritual. Vamos encerrar. Então, irmãos e irmãs, mais uma vez, fechemos nossos olhos. Aproveitando de tudo que a espiritualidade nos deu hoje, vamos agora vibrar em retribuição. Vamos vibrar
pelo nosso planeta. Essa pérola que está suspensa no espaço, criada por Deus para ser palco da nossa evolução, de parte da nossa evolução. Vamos vibrar por aquelas pessoas que não têm a oportunidade de se reunir em nome de Jesus e aprender um pouquinho a cada vez. Não importa se passa de formiguinha, se ele sempre for para frente. Vamos vibrar pelos leitos de dor, para aqueles que têm fome, para aqueles que não têm um teto sobre suas cabeças. Vamos vibrar por aqueles que, nesse exato momento, não sabem se estarão vivos amanhã por causa das guerras. Um grande ato de escândalo. Peçamos licença para a espiritualidade. Vibremos por nós mesmos, vibremos por nossas casas, pelas nossas famílias, nossos pais, pelos nossos amigos, colegas de trabalho. Vibremos por cada um que passou pelo nosso caminho hoje. E novamente, um coração cheio de amor e gratidão, digamos todos juntos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aos nossos devedores. E não deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações e livra-nos do mal, principalmente de praticá-lo. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, ontem, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém.